Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje de volta para a gravação da nossa segunda aula relacionada à redação para o Enem. Nessa segunda aula, conforme eu disse na aula passada, nós vamos tratar mais detidamente das competências e dos níveis dessas competências, de maneira a nós entendermos como devemos construir o nosso texto dissertativo argumentativo para o Enem e como esse texto será avaliado pela banca. Também tratarei, portanto, desse processo de avaliação e darei algumas recomendações para vocês durante toda essa aula. Tudo bem? A semelhança da aula passada, eu dividi em blocos ou em partes para que fique melhor a nossa compreensão. Pois bem, a aula de hoje eu intitulei Redação no Enem, dissecando as competências. Portanto, eu quero aqui retomar rapidamente com vocês quais são as competências e o que elas dizem, conforme eu já abordei na aula passada. Nós temos 5 competências no Enem, nós já sabemos. A competência número 1 é aquela que diz respeito ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência número 2 é aquela que compreende essa sua capacidade de entendimento do tema proposto para a redação e ainda a sua capacidade de aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema proposto. Claro, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A competência número 3 é aquela que diz respeito à sua capacidade de selecionar, de relacionar, de organizar e de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista escolhido por você. A competência número 4, ela traz essa ideia de que você deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos que são necessários para a construção dessa argumentação. E, finalmente, a competência número 5, que é aquela que diz respeito à conclusão do texto, e que espera que você elabore uma intervenção ao problema ou para o problema abordado e que essa intervenção respeite, portanto, os direitos humanos. Eu falei isso para vocês na nossa aula anterior. Então, no que tange ao texto, à correção, nós sabemos que tem alguns pontos que são importantes para o nosso conhecimento, para que nós não caiamos no erro, né, de fazer exatamente aquilo que não deveríamos fazer no texto, né? Claro. Na correção existe uma coisa chamada discrepância. Então, o que é considerado discrepância no Enem, né? É uma diferença de notas. E em duas situações. Haverá uma discrepância, será uma discrepância que precisa ser revista, aquela que no total dos pontos ultrapasse 100 pontos a diferença entre um avaliador e outro, dos dois avaliadores. E também na situação em que haja uma discrepância superior a 80 pontos na mesma competência, entre os dois avaliadores. Tudo bem? Então, se um avaliador te der 700 pontos e um outro avaliador te der 500 pontos, houve uma discrepância na pontuação geral. Portanto, esse texto precisa ser revisto. Ou ainda, se um avaliador na competência 1 deu a você 180 pontos e o outro avaliador deu a você 40 pontos, a discrepância também é muito acentuada e, portanto,
esse texto precisa passar por uma outra avaliação. Quando isso acontece, existem as soluções já pensadas. Por exemplo, a redação será avaliada de forma independente por um terceiro avaliador. A nota final será a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximarem. Então, se tem o avaliador 1, o avaliador 2 e a discrepância foi acima de 100 no cômputo total, ou ultrapassou 80 em uma das competências, vai para um terceiro avaliador. Esse terceiro avaliador, se chegar próximo de um dos dois, naquele que se aproximar mais e não houver a discrepância, aí vai ter a média aritmética desses dois e esquece um desses avaliadores. E caso permaneça essa discrepância, aí sim a redação será avaliada por uma banca presencial que será composta por 3 professores, os quais atribuirão a nota final do participante. Então não tem essa coisa de que, será que todo mundo lê? Ou será que lê o texto inteiro? Não lê a introdução e a conclusão e dá uma nota? Não é por aí. É um processo muito sério. Os professores selecionados, eles têm uma responsabilidade muito grande e existem esses critérios que eu acabei de dizer aqui para vocês e ainda outros que nós veremos adiante, que impedem que esse texto seja visto de maneira en passant, né? De qualquer maneira ou atravessadamente. Tudo bem? Então, eu separei aqui ainda quais são as razões para se atribuir uma nota 0 a uma redação. Ela vai receber nota 0 primeiro se houver uma fuga ao tema. Eu falei isso na aula passada. Se não obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo, 0. Se a extensão do texto for até 7 linhas, 0. Se houver cópia integral de textos motivadores da proposta de redação, aquela que vem na folha, você também, se for exatamente aquilo que está lá, ipsis literis, do início ao fim, seu texto será zerado. Se houver qualquer tipo de impropério, né? Xingamento, desenho, números, sinais gráficos, eu digo números, não números no sentido de dizer quantidade, nada disso. Se houver lá uma equação matemática que não tem absolutamente nada a ver com conteúdo, por exemplo, tá? Se houver partes deliberadamente desconexas em relação ao tema proposto, se houver assinatura, se houver nome, se houver apelido fora do local devido, né, de assinar, por exemplo, claro que você não vai assinar com apelido, mas eu digo no caso da assinatura, se o texto estiver escrito em língua predominantemente estrangeira e se a folha de redação, obviamente, for entregue em branco, tudo bem? Aí será nota 0. Mas o que é considerado uma parte ou partes desconectadas do tema proposto, né? São trechos, como reflexões do próprio processo de escrita, bilhete destinado a alguém ou à banca avaliadora, mensagem de protesto, aquela coisa bem política, às vezes, partidária, orações, mensagens religiosas, trechos de música e de hinos ou de poemas, de qualquer texto que estejam desarticulados com o conteúdo do texto, eu quero citar uma música. Pode, se tiver de acordo com o conteúdo do seu texto, daquilo que você está produzindo, né? Que não esteja de acordo com o tema, porque aí incorre também nessa problemática da própria fuga do tema, né? Ou seja, em resumo, para ter sua redação anulada por este critério, é preciso que você insira de forma proposital, né? Pontual, desarticulada, elementos estranhos ao tema proposto, tá? Pois bem, a competência número 1, se vocês se lembrarem, eu disse, é aquela que dá conta de demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Então, quais são os desvios que eu devo ter cuidado nessa competência?
Primeiro, eu tenho que ficar atento às convenções da escrita. Acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, uso das letras maiúsculas e minúsculas. Eu tenho que ficar atento às questões gramaticais, concordância verbal e nominal, flexão de nomes e verbos, pontuação, regência verbal e nominal, colocação do pronome, a pontuação e o paralelismo do texto. Eu preciso também ficar atento à escolha do registro, que deve ser uma adequação à escrita formal, né? Com ausência das marcas de oralidade, a não ser que sejam propositais no sentido de exemplificação. E escolha vocabular, você precisa ter um emprego de vocabulário preciso, que seja objetivamente claro, que as palavras sejam selecionadas para a modalidade apropriada do texto. Aí o que acontece? Dentro dessa competência, e vocês vão ver isso em todas as outras competências, a 2, a 3, a 4 e a 5, nós temos níveis. Então, para que eu tenha nota máxima, né? Porque os níveis eles são avaliados até 200. Então, eu tenho 40 pontos, o nível 0 é o 0, né? Então, eu tenho nível 1 40 pontos, nível 2 80 pontos, nível 3 120 pontos, nível 4 160 pontos e nível 5 200 pontos. Aí o que acontece? O Enem traz para a gente com muita clareza. Para ter 200 pontos, eu vou ler exatamente como está no manual. Demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Excelente. E de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então, pode ter erro e eu tirar 200 pontos? Pode. Um erro ou outro pode passar tranquilamente, quando em seguida você vai lá e faz de forma diferente e mostra que tem uma competência elaborada para aquilo, tá? 160 pontos. Demonstra bom o 200 pontos, excelente domínio. 160 pontos, demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenção da escrita. 120 pontos. Demonstra domínio mediano. 1 é excelente, né? Então, o nível 5, excelente. Nível 4, bom. Nível 3, mediano. Da escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 80 pontos demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenção da escrita. Ainda assim, terá 80 pontos. 40 pontos demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenção da escrita. Ainda assim, terá 40 pontos. E para zerar nessa competência, tem que demonstrar desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tem que estar muito ruim no tocante ao conhecimento da escrita formal da língua portuguesa. Tudo bem? Sigamos. A competência número 2 agora. Então, a competência número 2, conforme vimos, diz que deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Nós vimos o que é texto em prosa na aula passada. Pois bem, eu peguei a lista de sugestões que está no manual do candidato e ela diz o seguinte, essa lista. Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Vocês se lembram que vem uma frase, um
fragmento em negrito, que é o tema, e vem os textos motivadores, perdão, os textos motivadores. Um texto, 2 textos, 3 textos, depende do Enem, né? Depende daquela prova, daquele período. Você deve evitar, segundo essa proposta, ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, unicamente preso àquelas ideias. Eles são textos motivadores, não são textos fixos que fecham a argumentação dentro daquilo que eles apresentam. Eles apenas abrem um leque de possibilidades que deve ser muito mais alargado com você para você chegar até aquilo que o Enem espera, que é a autoria. Não deve copiar trechos desses textos exatamente da maneira que eles estão ali. Você deve refletir sobre o tema proposto para definir qual será o foco da discussão que você fará nesse texto, para decidir de que forma vai abordar. Você vai pegar as informações de todas as disciplinas, as informações dos textos que você leu, dos artigos que você leu, e vai trazer para a compreensão e a escrita desse tema. E você vai fazer isso para ajudar a validar o seu ponto de vista. Você deve evitar, obviamente, as informações soltas e você tem que se manter nos limites do tema proposto. Não vai ultrapassar esses limites do tema proposto. Os textos motivadores, eu disse, eles servem como motivação e você pode extrapolar, na argumentação. Mas isso não significa que você também vai extrapolar no tema. Não, dentro do tema você extrapola na argumentação para você conseguir aquilo que o Enem chama de autoria. Então, o que seria, portanto, a fuga total ao tema proposto? Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. Ou seja, se você entrar no assunto mais amplo dentro do qual aquele tema foi produzido, você não fugiu ao tema no Enem. Então é muito difícil fugir ao tema no Enem. E o que é tangenciar, né, o tema? Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial baseada somente no assunto mais amplo, a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Então, se está falando, por exemplo, se está falando sobre mídia televisiva e o foco é unicamente mídia televisiva, e você vai lá e fica o texto inteiro tratando de outras mídias, pode acontecer um tangenciamento em razão disso. Tudo bem? Só para a gente compreender um pouco. Aí o que acontece? Para a competência número 2, os níveis eles trazem a seguinte perspectiva. Também a mesma coisa. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 e o 0 que é 0. Né? Então, se for o nível 5, que é o máximo de pontos, 200 pontos, vou colocar nessa ordem, é aquele candidato que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Veja que a ideia de excelência está sempre nos 200 pontos. Para 160 pontos, portanto, o quarto nível, ou nível 4, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo. Aí já vem o bom, a semelhança lá dos níveis da competência número 1. Então, na número 1 também é excelente domínio da norma, da escrita. Competência número 5 é excelente domínio, competência número 4, bom domínio, competência número 3, mediano domínio. Aqui é a mesma coisa. 120 pontos, que é a competência número 3. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano
do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. 80 pontos, que é a competência número 2, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. A competência número 1, o nível número 1, eu estou falando de níveis, se eu falei competência em algum momento, me perdoem. O nível número 1 apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. E 0, fuga ao tema, não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Neste caso, a redação recebe 0 e é totalmente anulada. Tudo bem? Ainda na sequência, nós temos a competência número 3. A competência número 3 é aquela que eu disse agora há pouco: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ora, a inteligibilidade, isso está escrito lá no manual da sua redação, depende, portanto, dos seguintes fatores: relação de sentido entre as partes do texto, precisão vocabular, seleção dos argumentos, progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Você precisa saber fazer o planejamento. Você tem que saber o que você colocará na introdução, como isso será desenvolvido e as respostas lá na conclusão. Resposta que eu digo apresentando aquela solução da qual tratamos agora há pouco. Desenvolvimento dos argumentos com a explicação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. E para isso você precisa construir dentro da perspectiva da coerência. E o que é a coerência? Também está lá no manual do candidato. A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção de sentido de acordo com as expectativas do leitor. Está, pois, ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas, aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não da sua opinião. Então, essa é a questão da coerência que você deve ficar atento ao seu texto. Então, no que tange aos níveis dentro da competência, nós temos o seguinte, dessa competência 3. Para ser 200 pontos, que é o nível 5, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria. É isso. Não é originalidade, é a autoria. Você tem que estar ali no texto. Em defesa de um ponto de vista. 160 pontos, nível 4. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria. Indícios, aponta que tem alguma autoria sua ali naquele texto. Em defesa de um ponto de vista. 120 pontos, nível 3. Nível 3. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. Então já é menos organizado, pouco organizado. 80 pontos, nível 2. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores. Ali o perigo de ficar preso só no texto motivador ou nos textos motivadores. Em defesa de um ponto de vista. 40 pontos, que é o nível 1, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. E por último, nível 0, apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista.
Aí seria 0 nessa competência, mas não zeraria o texto. Tudo bem? Em segmento, ou no segmento da nossa aula, nós vamos agora para a competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí o que acontece? Também no manual, algumas estratégias, né? Algumas recomendações, digamos assim, que diz o seguinte: substituir, né? Ter essa capacidade de substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização e artigos. Você também pode fazer a substituição de termos ou expressões por sinônimos, por hiperônimos ou por expressões resumitivas. Em suma, em resumo. E aí você entra com a argumentação ou com a finalização da argumentação. A substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que resumam e retomem o que já foi dito. Tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar: de acordo com o supracitado, eu estou chamando a atenção para aquilo que foi dito anteriormente. Eu ainda posso me utilizar da elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Em resumo, assim, na elaboração da redação, você deve evitar, para essa competência número 4, uma sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação, como se fosse uma colcha de retalhos. Essa ausência total de parágrafos na construção do texto, ou seja, tem que estar bem delimitados os parágrafos, aí, pelo menos 3 parágrafos no texto. Você tem que, no uso do conector, você tem que ter cuidado no uso da preposição, da conjunção, do pronome relativo, em relação ao estabelecimento lógico de sentido. Às vezes você está usando um porém no lugar que não cabe um porém. Né? Eu vejo muito isso em textos quando eu faço correção em banca. Porém é uma febre. O uso exaustivo do quê? Então ter cuidado, né? Principalmente o que diz respeito à relação de sentido. Ou a repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, né? Que é o uso do pronome, do advérbio, do artigo, dos sinônimos. Você fazer essas substituições sempre pensando naquilo que a língua nos oferta para poder fazer. No que tange aos níveis, para que tenha 200 pontos, né, que é o nível 5, vai ser o seguinte: articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Não é encher o texto de elementos de coesão, mas trazer os elementos essenciais, necessários, bem articulados, com sentidos bem amarrados para seu texto. E demonstrar que tem esse domínio. 160 pontos, que é o nível 4, articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Ainda tem um repertório diversificado, mas tem algumas inadequações. 120 pontos, que é o nível 3, eu só quero falar competência. Lembrem-se, sempre níveis dentro das competências. Então, o nível 3 seria, que são 120 pontos, articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80 pontos, que seria o nível 2, articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. O nível 1, que seriam 40 pontos, articula as partes do texto de forma muito precária, bem difícil de perceber essa articulação, e 0, não articula de modo algum as informações. Tudo bem? E por último, a competência 5, que diz elaborar proposta de intervenção para o problema abordado
respeitando os direitos humanos. O que precisa ficar bem claro é que você precisa responder alguns problemas, dizer quem deve apresentar, como deve apresentar, quando deve apresentar essa solução, de que forma se articula essa solução e por aí vai. Então tem que ter muito cuidado na conclusão do texto, que é essa competência número 5, para você não perder uma pontuação significativa porque não deu conta de responder essas perguntas relativamente simples. Então, para que você tenha 200 pontos, você esteja no nível 1, você tem que elaborar muito bem a proposta de intervenção de forma detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, sua proposta tem que estar relacionada ao tema proposto e à discussão que você fez no texto para não desconectar a conclusão de todo o resto do texto. Nível 4, 160 pontos, elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Relaciona bem. Não é muito bem, porque se fosse muito bem seriam 200 pontos. 120 pontos, portanto, nível 3, elabora de forma mediana, aí já é mediana, a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 80 pontos, que é o nível 2, elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos, que é o nível 1, apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. E 0, que é o nível 0, apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não apresenta proposta de intervenção ou não apresenta relacionada ao tema nem ao assunto. Tudo bem? Portanto, é isso aí. Ok? Finalizando, portanto, a nossa aula hoje, usei, portanto, lá no finalzinho e agora estou usando de novo. Não façam isso. Eu vou trazer aqui as recomendações gerais, que estão também no manual que vocês têm acesso. Para alcançar bom desempenho na prova de redação do Enem, você deve, antes de escrever seu texto, fazer uma leitura cuidadosa da proposta apresentada, dos textos motivadores e das instruções, a fim de que possa compreender perfeitamente o que está sendo solicitado. O tema da redação sempre vem acompanhado na proposta de textos motivadores. Nós vimos isso agora há pouco, né? Então, para elaborar uma boa redação, uma redação de qualidade, você deve seguir as seguintes recomendações. Ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual exigida, no caso, texto dissertativo argumentativo. Você precisa ler os textos motivadores observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Você precisa identificar em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores. Você precisa refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir com muita clareza para você o seu posicionamento. Você precisa ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores. E, por fim, você precisa definir um projeto de texto em que seja planejada a organização estratégica de sua redação, a fim de defender o ponto de vista escolhido por você e apresentar uma proposta de intervenção ao problema abordado. É extremamente importante você fazer o seu planejamento de texto, tudo bem? Anotando em tópicos, por exemplo, para você ter uma ideia do que será abordado na introdução, como isso será desenvolvido e de que forma você chegará à conclusão trazendo uma proposta de intervenção, ok? Mais uma vez eu agradeço a vocês a oportunidade dessa aula de hoje. Ela ficou um pouco extensa, talvez um pouco mais cansativa, mas muito importante para que vocês tenham absorção.
Eu fiz algumas correções das falas ou da minha fala durante a aula, eu não vou regravar, porque não dá. Mas vejam as correções que eu fui fazendo, que aí vocês vão compreender, por exemplo, que nós temos sempre a competência e dentro da competência níveis. Nível 5, 200 pontos, nível 4 vai caindo até chegar ao nível 0. Então, o nível 5, a maior pontuação, e o nível 1, a menor pontuação. Então, se em algum momento eu vacilei nisso, vocês já sabem do que se trata. Tudo bem? Eu finalizo mais uma vez com aquela saudação franciscana, paz e bem, e que todos continuem se cuidando, porque ainda estamos no meio de uma terrível pandemia. Um abraço a todos e a todas.